Essa é a minha primeira palestra, então somos muitos amigos e vai dar tudo certo. Vamos lá. Quando eu entro numa reunião de dados, antes de falar de qualquer coisa de inteligência artificial, a gente precisa entender como estão a base de dados da empresa. O tema dessa palestra é por que a sua IA fracassa sem uma cultura analítica de verdade. O que acontece? Se eu falar para você pensar no cliente ativo hoje da sua empresa, o setor de marketing, o setor de vendas, o setor de produto, o setor financeiro, todos eles estão falando do mesmo tipo de cliente? Eles estão falando exatamente sobre a mesma coisa? Quando a gente fala de receita faturada, receita recorrente, que tipo de receita todo mundo entende na sua empresa? Se todos os setores eles não conversam da mesma forma para o mesmo tema, qualquer projeto que você for fazer de dados e IA, ele vai fracassar. Nós temos que sustentar todas as decisões com evidências. Durante 5 anos, trabalhando na parte de tecnologia, eu desenvolvi esse framework para a NextIGen, para os nossos clientes. É um modelo totalmente replicável e é o que eu uso de base para todos os nossos projetos. 100% dos nossos projetos hoje de dados de IA, eles dão certo. Por quê? Eu mapeei muitos problemas que acontecem hoje, identifiquei por que isso está acontecendo. O que eu identifiquei que me tirou o sono por muito tempo é estar com profissionais extremamente capacitados, estar com equipes incríveis, mas no final todo mundo trabalhou, mas não gerou resultado para o cliente. E eu comecei a me questionar por que a gente não está gerando resultado para o cliente. E com isso eu criei o baseline, são 8 letras, e em cada uma dessas letras vocês vão identificar problemas e como resolver esses problemas dentro do projeto. Então eu quero que vocês foquem no seguinte: vamos desenvolver um projeto de IA? Vamos. Só que antes de começar a fazer qualquer coisa, vamos olhar para cada um desses itens desse framework. Tudo começa com a decisão. Todo mundo quer colocar inteligência artificial, quer automatizar, quer fazer isso, aquilo, outro. Só que problema real esse modelo, que problema real esse projeto vai resolver? Qual decisão vocês precisam tomar com esse projeto de IA? Só para vocês terem uma ideia, a IBM ela investiu 4 bilhões de dólares em um hospital oncológico e foi um fracasso total. Depois de anos, eles decidiram abandonar tudo. São 4 bilhões de dólares. Porque faltou essa premissa. O que esse modelo vai resolver? O problema não foi o modelo em si. Foi porque eles não definiram que problema que eles queriam resolver aquele modelo. O que eles precisavam melhorar no diagnóstico, o que eles precisavam melhorar no setor, o que eles precisavam melhorar no tratamento daqueles pacientes. Então, eles investiram 4 bilhões de dólares, mas eles não definiram o principal. Esses 4 bilhões, eles vão resolver que problema? Qual decisão a gente precisa que esse modelo resolva para nós? E o que vocês têm que fazer? Definir de 1 a 3 decisões da empresa de vocês que vão governar o dinheiro, risco ou eficiência. E é muito importante o seguinte: quando a gente vai iniciar um projeto, o que a gente faz? A gente desenha tudo bonitinho, só que muitas das vezes nós não damos um dono para aquilo que a gente está criando naquele momento. Então, quando vocês definirem qual que vai ser a decisão daquilo, tem que ser definido um dono para cada uma dessas decisões e a frequência com que isso vai ser analisado no desenvolvimento do projeto. Depois, a gente vai para hipóteses e premissas. Gente, eu fiz uma cola aqui, tá? Das empresas, para não esquecer para vocês, porque eu desenvolvi isso para dentro de casa e eu fui buscar depois o que o mercado já errou, que eu consegui mapear para vocês conseguirem entender com mais facilidade. Só para vocês entenderem, a Amazon, ela desenvolveu um software para poder selecionar os melhores engenheiros. E aí, por 10 anos de currículo, esse software começou a analisar. E o que a IA entendeu? O engenheiro que nós temos que contratar, ele tem que ter o perfil
dos engenheiros que nós já contratamos. Só que a maioria das pessoas que trabalham hoje no universo da tecnologia são o quê? Homens. São homens. Majoritariamente homens. E isso não foi previsto antes. O modelo ele entendeu que, para ser o melhor engenheiro, deve ser homem. E ele começou a cortar tudo que era relacionado à mulher, ao feminino. Um exemplo, se a mulher colocava que ela fazia parte do time feminino de xadrez, ela já era cortada. E por que isso aconteceu? Porque não foi criado o universo de hipóteses, não foi desenhado as premissas daquele projeto. E você entende? Gente, é a Amazon, é a IBM, são empresas grandes. O próximo são os sinais. O que acontece? Como que você vai saber se está dando certo aquilo que você está desenvolvendo? Se der alguma coisa errada, como que você vai saber que aquilo deu errado? Um exemplo. Calma, gente. Calma aí, peraí que eu esqueci o nome da empresa. Teve uma empresa de investimentos que eles ativaram de forma errada um algoritmo legado. Só para vocês terem ideia, esse algoritmo ele ficou ativo por 45 minutos. Pouco tempo, 45 minutos. Nesses 45 minutos, eles tiveram um rombo de 440 milhões de dólares em 45 minutos. O que acontece? Existia o sinal. Eles até colocaram um sinal lá, eles conseguiram ver o que o sinal apareceu. Só que, quando tiver esse sinal de problema, o que tem que acontecer depois? Tem que ter um alerta. Não ativaram o alerta. Se ativar o alerta, que sistema tem que resolver e como ele tem que resolver? Não foi feito. E em 45 minutos, foi perdido 440 milhões de dólares. Evidência auditável. Eu trabalho muito com bancos. E nós temos que ter muita seriedade com o que a gente está fazendo ali. Por quê? O banco, ele presta serviço para você, só que existe um universo por trás dele que faz a auditoria de como aquele banco está resolvendo as coisas daquele cliente. Como que está sendo feita, por exemplo, a análise de crédito daquele cliente. Como que eles estão tomando essa decisão. E acontece que algumas empresas hoje, eles simplesmente montam um modelo. O modelo ele não está 100% ajustado. E aí, começam a tomar a decisão de forma errada. Quando a gente vai fazer a auditoria, por que foi tomada essa decisão? Porque o modelo trouxe. Mas o que está de fato por trás daquele modelo? Não existe a evidência, não existe a trilha. Então, por exemplo, se eu vou liberar para ele R$300 de crédito, por que eu estou liberando? Por que a gente está liberando? Tem empresas que eles não fazem a trilha de evidência. Quando é tomada a decisão, você tem que olhar para trás e pensar, como que eu vou justificar essa decisão final? É o que a gente fala, muita empresa hoje, eles tomam decisões mesmo com os dados, eles tomam decisão no achismo, porque eles não fazem uma trilha de evidência para embasar os dados. Alavanca operacional. Essa história aqui é boa. Essa aqui eu peguei hoje de manhã. Teve um varejista que ele investiu pesado no modelo de previsão de demanda. Fábrica de roupas. Fábrica de roupas, para vocês entenderem. E aí, quanto que a gente vai vender? Como que vai ser? Imagina a Shein. Pensa na Shein, por exemplo, que eles vendem para horrores, eles vendem para caramba. O modelo, ele tinha 94% de acurácia. Só que esse modelo, ele previa o consumo com 48 horas de antecedência. Só que a equipe daquela empresa, para poder produzir e fornecer tudo o estoque, levava 21 dias. O modelo estava praticamente perfeito, 94% de acurácia. Só que na aplicabilidade real, era zero aproveitamento no operacional. Por isso que vocês têm que pensar que tipo de alavanca vai ser,
Como que vai ser feita essa análise e se aquilo faz sentido com o que acontece dentro da empresa de vocês hoje? A instrumentação, a observabilidade dos dados aconteceu essa semana ou foi na semana passada, eu não sei se vocês acompanharam. O primeiro caso de fraude milionária usando inteligência artificial dentro do Spotify, dentro dos streams. O que aconteceu? De 2017 a 2024, mais ou menos, ele simplesmente criou algoritmos, o rapaz que fez essa fraude, ele criou algoritmos que imitavam perfeitamente o comportamento humano dentro da plataforma. Então, ele desenvolveu os seus cantores, as suas músicas, ele desenvolveu as pessoas que estavam ouvindo, ele mudava a rota de IP para parecer sempre que era um lugar diferente, tudo diferente. Ele conseguiu, em royalties, 10 milhões de dólares. Como que foi descoberto? Uma empresa de auditoria externa foi verificar aqueles cantores. Nossa, esses cantores estão fazendo muito sucesso. Vamos ver as redes sociais. E aí viram que não existia rede social, que não existia show, que não existia nada. A gente está falando de 2026 do Spotify. Vocês têm noção? Porque eles não observaram. O que acontece? Às vezes, vocês estão entendendo que existem muitas camadas dentro de um projeto de IA. Às vezes a gente já decidiu o que vai ser feito, a gente já fez a trilha de evidência, de auditável, a gente já fez os níveis, os sinais, a gente fez tudo. Tá, mas o que a IA não está enxergando? O que a gente não está enxergando? O que está sendo além do que a gente está fazendo aqui agora? É aqui que entra a observabilidade dos dados e os sinais para detectar a mentira mais cedo. Isso aqui o Spotify levou muito tempo. Acho que foram 7 anos para poder identificar. E é uma baita de uma empresa de tecnologia. Ele fez isso não só com o Spotify. Ele fez com Amazon Music, a Apple também Music. Então, assim, são grandes empresas de tecnologia que não tinham observado o que estava acontecendo ali com o uso da própria IA dentro do ambiente deles. Narrativa operacional. Esse aqui eu nem preciso de nenhuma empresa, porque é o que mais acontece dentro das empresas hoje. Eu já tive reunião, 6 meses atrás, foi decidido algo. Gente, por isso que é muito importante vocês documentarem. Todos os projetos, além de ter que ter uma decisão, que é o do business decision, que a gente falou lá no início, ele tem que ter um propósito muito claro para o negócio da empresa e tem que ser construído de forma muito sólida a história daquilo. Não somente para o que a gente fala do código, que depois pode vir outro desenvolvedor e continuar com o código, não. Mas no sentido de criar narrativa para que todos entendam o que realmente está sendo construído ali. Mas, principalmente, ser documentado tudo isso. Em muitas reuniões, não há uma documentação real. E o que acontece? Depois de 6 meses lá na frente, a gente vai entender o que foi dito, o que foi levantado, tudo o que foi feito, ninguém lembra de mais nada. Porque não foi construída uma narrativa sólida sobre aquele projeto. A execução. A execução é a última coisa. Geralmente chegam alguns clientes para mim e eles querem executar algo com inteligência artificial. Eles veem um problema na empresa deles e falam, Luana, eu quero executar isso aqui, e quer ignorar tudo aquilo. A execução, ela só vai vir depois que nós definirmos quais vão ser a decisão desse problema, definimos as premissas e as hipóteses, definimos os sinais, definimos a narrativa. A execução, ela é a última fase de um projeto de dados IA. Pelo amor de Deus. Tudo isso que eu falei para vocês, as empresas que eu citei, depois se vocês quiserem, eu mando para vocês. Isso aqui é muito sério. Eu levei 5 anos para desenvolver isso aqui. Parece muito simples. Mas são coisinhas que quando a gente vai montar um projeto de 5 milhões, de 10 milhões de reais, faz toda a diferença. Para vocês terem ideia, hoje, dentro da NextID, a gente consegue montar um projeto enorme, com 6 meses. Mas por que a gente consegue? Porque desde o começo a gente está construindo o fundamento. E é por isso que vocês não podem abrir mão dessa cultura analítica, dessa base.
É o data first. Todo mundo fala AI first, AI first. Não é. Se você não tem uma base de dados sólida, não vai adiantar colocar inteligência artificial. Vai ser mais um projeto, mais um dinheiro jogado fora. Foi isso. Muito obrigada, pessoal. Ótimo dia para vocês.